nós vamos chamar agora, para fazer a mediação do debate, o Sérgio Andrade. O Sérgio, ele é cientista político, mestre em gestão pública aqui pela FGV, fundador da Agenda Pública, da Escola de Políticas Públicas, recebeu vários prêmios de empreendedorismo e tem 15 anos de experiência de atuação no setor público quanto no privado. Ele que vai estar coordenando, vai chamar as demais pessoas. Essa primeira agenda chama Agendas Municipais, a participação como meio para o desenvolvimento de capacidades locais e de políticas públicas efetivas. Ao final do evento, nós vamos estar tendo uma pequena fala de encerramento, onde a gente deve estar apresentando algumas lições aprendidas neste processo e que fazem parte do capítulo 4 dessa publicação. Tá? Então, para quem ficar até o final, vai ter esse bônus, mas é o capítulo 4 da nossa publicação. Sérgio, obrigado, boa sorte. Bem, agradecer o Instituto Arapiaú pelo convite, agradecer ao GVSES, né, parceiros extremamente comprometidos que vão a fundo e com muito compromisso em tudo que fazem. Então, para nós da Agenda Pública, é um orgulho, é um prazer, né, trabalhar aqui com esse tema, com os convidados. Eu vou chamar para dividir aqui essa mesa. E primeiro eu queria chamar a professora Paula Schomer, que é professora de Administração Pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, e ela trabalha onde ela também trabalha com o grupo Politeia, de coprodução do bem público. Professora, obrigado. E o Romualdo Teixeira, que é produtor cultural, conselheiro de juventude de Sobral, né, vai compartilhar conosco as experiências de Sobral. Ele é coordenador executivo do grupo gestor do Plano Sobral de Futuro. E, por último, um outro colega também, Luiz Henrique Campos, do Instituto Votorantim. Ele é coordenador do programa de apoio à gestão pública do Instituto Votorantim, e trabalha com uma série de experiências aí, não é, Luiz Henrique? E vai contar para a gente um pouco hoje sobre Três Lagoas, mas a experiência do Luiz Henrique é diversa aí no campo da gestão. Bem, eu fiquei muito contente com a proposição da mesa, né? Primeiro porque o tema participação hoje é um tema essencial, né? Discutir esse debate é essencial para nós hoje, no momento de crise de representatividade, no momento. Mas o enfoque da mesa ele é mais interessante ainda. Tenho certeza que vocês vão explorar essas possibilidades, porque nós não estamos falando apenas de experiências em que a sociedade civil acompanha, né, as agendas de políticas públicas, ou ela apenas monitora. Nós estamos falando de experiências em que a construção, a coprodução de soluções, a coprodução de agendas, ela vem ao encontro daquela nossa expectativa de uma participação mais qualificada, né? E como é que nós construímos experiências em que o Estado pode ser mais permeável à participação e, ao mesmo tempo, num ambiente institucional, de certa maneira, até mais favorável, né? Porque nós estamos discutindo agendas de governo aberto, uma agenda de transparência, uma agenda de integridade, ou seja, há um conjunto de coisas que permitem que o tema de coprodução ele ganhe mais importância. Então, eu fico contente aqui em discutir com vocês esse tema. Queria inicialmente pedir ao Romualdo que possa nos contar um pouco como foi a experiência de Sobral, né? Como é que vocês desenvolveram a agenda. Ah, sim. Bem, para que nós não tenhamos que esperar pelas perguntas, vocês puderem anotar nas filipetas que vocês receberam, para que a gente possa ter tempo, ao final, de refletir sobre as perguntas que vocês trouxerem. Tenho certeza que serão bem oportunas. Então, bom dia a todas e a todos. A todas, porque tem uma presença feminina aqui, né? Bem, né, expressiva. Então, como foi apresentado, eu sou Romualdo Teixeira, estou aqui representando Sobral,
né? Eu sou quase um sobralense, 10 anos de Sobral, mas eu sou de Fortaleza. Né? E hoje estou aí, né, na coordenação do grupo gestor, né? Uma coordenação que recentemente foi pensada para poder estar aí representando o grupo gestor, dando conta dos processos que, como foi colocado muito bem, ainda é muito recente para a gente ainda, né, pensar em fins últimos, né? Então, vamos lá. Então, o Sobral de Futuro, ele teve um início, né, desse processo em fevereiro de 2016, né? Um ano aí, no caso, um ano de eleições, né? Que aí acaba trazendo um certo foco para a gente pensar essa participação da sociedade civil, da população, para além do voto, mas como é que ela se engaja cada vez mais nos processos das decisões públicas e também na construção das políticas públicas. O plano de visão, né, de Sobral de Futuro é um plano de visão voltado para 30 anos, né, em Sobral. Algumas inspirações, né, foi a participação social e o grupo gestor, né, então uma motivação para a participação. Pode passar, por favor, porque acho que esse slide. O plano de visão, ele teve um processo amplo, né, de fomentar o engajamento, primeiramente, da população. Né, basicamente, o que foi colocado também aqui, a partir de um sonho, que sonha a população, que sonhos, na verdade, a população tinha ali para a cidade, e aí situar Sobral não só como cidade, mas no município, porque Sobral tem alguns distritos que estão ligados ali à questão administrativa política, e aí foi algum dos momentos, né, das oficinas, dos encontros focais que a população participou, basicamente pensando essa perspectiva do sonho, né? Então, uma ampla participação para além ali da sede do município, mas também para os distritos. A gente pode ver aí o próprio território de Sobral, ele tem um território amplo para além da cidade, né? Principalmente formado por esses distritos que têm ainda uma forte presença rural, apesar também de já ter um desenvolvimento urbano, né, já um pouco avançado pelo processo que a própria cidade passou nos últimos 20 anos, né, de desenvolvimento. Então, o plano de visão, ele foi, como coloquei, teve início em fevereiro de 2016, né, dentro desse processo, um processo de engajamento, da formação de um grupo gestor, e as escutas da população para a gente fomentar, aí, no caso, um diagnóstico, para só depois desembocar aí no plano de visão. Então, o plano de visão, ele pensa uma única Sobral, sustentável e inclusiva, onde todos os cidadãos têm acesso aos benefícios urbanos, culturais e sociais num processo contínuo e dinâmico de desenvolvimento. Então, é um processo que aí ele não finda com o plano de visão. Inclusive, algumas pessoas da população colocavam, até o próprio prefeito colocou, por que não apareceu determinada, né, questão da saúde, né, mas aí esse plano de visão foi basicamente construído com o que a população tinha ali colocado e basicamente, principalmente a população que estava ali residente nos distritos de Sobral. Pode passar, por favor. O plano de visão, a partir dessa escuta, a partir do diagnóstico, após ele sendo fomentado, a gente tem aí 3 eixos estruturantes aí do plano de visão, que é a transformação socioeconômica, que aí a população apontou basicamente a questão da redução da criminalidade, né, o crescimento do setor de serviços, e aí esse crescimento do setor de serviços para além da sede, né, do município, mas também aí disseminado pelos distritos, né. A sustentabilidade ambiental, Sobral tem um rio que corta a cidade, que é o Rio Acaraú, e não só o Rio Acaraú, como outros aquíferos na cidade, né? Bastante traço da poluição por conta desse desenvolvimento, e inclusive um desenvolvimento sem muito planejamento, porque Sobral também é uma cidade universitária e a população acaba crescendo também de maneira pendular, né? Porque Sobral acaba sendo uma zona de convergência de outros municípios por conta das universidades, principalmente da Universidade Estadual, né, que conta aí com 54 municípios circunvizinhos que acabam ali
também fomentando, sendo essa população pendular da cidade. Né? Então, há uma preocupação com os aquíferos, há uma preocupação com o que também está ao redor da cidade. Hoje, Sobral foi aprovada recentemente uma lei onde alguns municípios circunvizinhos eles já são zona metropolitana de Sobral, né? Inclusive para se pensar como é que esse plano também garante um certo nível de desenvolvimento sustentável também para essa região que está próxima. E aí apontar aí para a Serra da Meruoca, que é um município próximo a Meruoca, 20 quilômetros de Sobral, mas que tem uma importância para a cidade a nível de clima, né? Sobral é uma cidade bastante quente. E o saneamento integral. Pode voltar, por favor. E o saneamento integral, que a cidade, por conta do crescimento acelerado, não conseguiu ainda acompanhar, né, alguns serviços, ainda não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento. E a requalificação urbana. Sobral tem uma dificuldade imensa de locomoção, né, por conta da ausência de transporte público mais qualificado. Hoje o que manda na cidade, em termos de transporte público, é o mototáxi, né, o táxi recentemente com um VLT, mas ainda falta muito para se pensar a nível de mobilidade urbana. Infraestrutura de saneamento, iluminação, né, telecomunicações, isso basicamente, estou sempre apontando aqui, por distritos que ainda não têm ainda esse alcance, né, no serviço, assim como tem a sede. Equipamentos de lazer e mobiliário urbano e o controle do uso e ocupação do solo. Né, por conta desse desenvolvimento desenfreado, acaba não tendo uma organização mesmo para pensar a ocupação no espaço público. Por favor. Nesse momento do engajamento, do diagnóstico, dos momentos do engajamento, do diagnóstico e até a gente fomentar o plano, foi feita uma escuta com mais de 2.000 pessoas, né? Houve uma forte interação também aí nas redes sociais, teve um papel muito presente aí, inclusive de sugestões, né? Coloquei agora há pouco a questão do Rio Acaraú, apareceu bastante, né, nos comentários da população, na página, porque o Sobral de Futuro existe, inclusive, uma empresa de comunicação que cuida dessa comunicação e publicidade do projeto. Então, foram 12 reuniões do grupo gestor, até a gente, de fato, fomentar esse grupo gestor mais participativo, mais engajado, e, ao todo, 68 encontros, que aí, como falei, grupos focais, né, escutas dos sonhos, para que a gente conseguisse fomentar aí um diagnóstico, né, para que a fala da população, de fato, estivesse ali, né, presente no plano. Essas são as instituições. Hoje a gente está com um número reduzido, né, de instituições. Instituições que vão desde o Sistema S, né, conselhos, a participação bem expressiva do próprio poder público, secretários, né, e OAB. E dentro dessas questões do próprio grupo gestor, né, como eu falei, aí está 40 instituições, mas tem reduzido o número, há também, né, um processo hoje do grupo gestor de estar tanto aproximando outras representações, né, como foi colocado aqui também, a nível também de sociedade civil não tão organizada, né, como outras instituições, já existe uma organização mais forte, mas, inclusive, pensando também como é que a gente aproxima cada vez mais também os distritos, né, lideranças dos distritos, porque tem distrito de Sobral que fica a 1 hora de viagem, então existe uma dificuldade de que aquela liderança represente ali o que foi colocado da população específica do distrito. Os momentos mais relevantes do grupo gestor foi o plantio de árvores e as redações na escola, que a gente acaba se aproximando de uma outra população, né, da cidade, que são os jovens, as crianças, compreendendo o que é o Sobral de Futuro, né, qual a importância, né, para a cidade a nível de desenvolvimento sustentável. E aí eu coloco essa questão como importante do plantio, porque em alguns locais da cidade e nos distritos, esses plantios
acabaram que cada árvore plantada era um sonho da população, né, que no futuro aquela árvore crescida, aquele sonho também para a cidade, também tivesse desenvolvido, crescido e dar bons frutos, né, para a cidade. Então, o seguinte passo foi o seminário Sobral de Futuro, que aí consolidou o plano de visão. Esse seminário foi importante para a gente pensar o que de fato era importante estar nesse plano, né? A audiência pública na Câmara Municipal, né, ainda era a Câmara Municipal ainda da gestão anterior, foi no final de 2016, onde a gente acaba apresentando tanto o plano a nível dos vereadores, mas também tentando passar também um pouco mais para quem não tivesse a par ainda do que era o Plano Sobral de Futuro, né, na cidade, porque, inclusive, a própria Câmara Municipal ela transmite, né, as audiências públicas para que mais pessoas da população possam ter acesso às informações. E outro passo foi a apresentação da versão final do plano de visão, tanto para o prefeito anterior como para o prefeito atual, né, que aí os integrantes do grupo gestor explicaram um pouco como tinha sido constituído o plano de visão e qual era agora a participação do atual prefeito, né, nesse plano. Porque, inclusive, o plano ele é dividido, né, em 3 etapas a nível de cronológico. 2021 até 2021 a curto prazo, até 2030, né, a médio prazo, e aí finalizando no longo prazo, os 30 anos. As devolutivas do plano de visão à população também foi muito importante, porque nós estivemos, né, circulando ali, colhendo essas falas para construir o diagnóstico, para construir o plano, e aí era muito interessante que a gente voltasse a essas comunidades, né, a esses distritos, a esses lugares que tinham mais dificuldade de acesso em Sobral, para a gente estar trazendo ali o que era o plano para a população, né, após ele finalizado, né, para não ficar aquela coisa do antropólogo. Pesquiso a comunidade e depois nunca mais volto lá, né? Eu falo isso também como cientista social. Que sou. E aí, o desafio que eu acho que é o desafio, né, das demais cidades, né, é a questão da representatividade e de articular, de fato, esse grupo gestor engajado, né, compromissado em tocar o plano de visão, né? E é um processo que a gente tem feito, inclusive, o grupo gestor, como eu coloquei agora, de estar cada vez mais fazendo com que esse plano de visão, né, mais pessoas tomem conhecimento, e aí canais de comunicação, né, a própria prefeitura tem dado um suporte muito bacana, quando, inclusive, convida para a gente estar participando, né, apresentando o que é o plano de visão, basicamente, e a importância de relacionar o plano de visão com o PPA. Membros do grupo gestor participaram, né, aí de várias audiências públicas nas comunidades, aproveitando o momento do PPA para poder fazer essa relação com o plano de visão, que aí o PPA acaba se relacionando diretamente com o curto prazo do plano de visão. E aí garantir as ações de médio e longo prazo, que inclusive Sobral em 2018 também vai fazer o seu plano diretor, e aí que dá um fôlego a mais para a gente estar aí continuando essa relação do plano de visão com o PPA e o plano diretor, né? Então acaba tendo uma relação, para além do curto prazo até 2021, do PPA também tem uma relação a médio prazo com o plano diretor, que é para 10 anos. Era isso. Agradecer a todos. Esses são, para quem quiser conhecer mais o plano de visão está no site de Sobral de Futuro, www.sobraldefuturo.com. Tem a página do Facebook também, tem o Instagram, que é bem interativo, inclusive o Instagram, né? As pessoas os sobralenses acabam também se relacionando com o canal de comunicação, que é muito bacana, para além da época do diagnóstico, né? E o próprio Facebook, como eu já falei. Então, esse é o Sobral de Futuro, essa é a experiência lá em Sobral. Hoje o grupo gestor ele fomentou, inclusive, essa coordenação
que atualmente estou à frente, né, com outras pessoas também, com a subcoordenação e com o secretariado, para dar cada vez mais essa força para o grupo gestor, para ele ter uma relação boa com o poder público, uma relação boa com a população, para que a gente possa construir, de fato, aí um plano sustentável com a participação, né, massiva da população sobralense. Muito obrigado, uma boa tarde a todas e todos. Obrigado, Romualdo. Bem, para ficarmos ainda no campo das experiências, né, eu queria pedir que o Luiz Henrique Campos nos conte como é que foi a experiência em Três Lagoas, né, uma outra conjuntura histórica, um outro território com outra tradição. Então é interessante observar esses momentos também diferentes de cada cidade no seu contexto histórico, né? Acho que o Luiz Henrique pode contar um pouco para nós. Bom, boa tarde a todas e todos. Tem um desafio hoje aqui que eu, em geral, eu conto desses projetos em primeira pessoa. Eu coordeno o programa de apoio à gestão pública do Instituto Votorantim, então a gente tem uma participação institucional nesses projetos, né? Mas hoje eu vim contar em terceira pessoa, porque hoje eu vim representar aqui o trabalho que o grupo gestor de Três Lagoas tem feito. Então eu conto um pouco como observador também, acho que dá uma outra perspectiva aí, né? Só para balizar aqui um pouco, né, a parceria que o Instituto Votorantim e o Instituto Arapiaú tem nesses dois territórios, Sobral e Três Lagoas, ela está muito focada justamente nesse sentido. O Instituto Arapiaú ele traz para nós assim, essa questão da participação social realmente como uma metodologia de desenvolvimento dos programas que a gente desenvolve, né? Então, o Instituto Votorantim ele suporta o investimento social das empresas do Grupo Votorantim nos diversos territórios onde o grupo atua, né? No caso do Programa de Apoio à Gestão Pública, esse desafio é no sentido de fortalecer as gestões públicas locais, né? Como um mecanismo de desenvolvimento territorial, né? E nessa parceria com o Instituto Arapiaú, a gente encontra aí um fomento, né, ao desenvolvimento da participação social, do desenvolvimento de lideranças locais, né? Então, a gente está realmente aí desde 2016, começamos aproximadamente na mesma época, no início de 2016, com esse trabalho do Três Lagoas Sustentável. O Três Lagoas Sustentável ele é um programa que nasce também de uma parceria com o BID para a aplicação de uma metodologia chamada ICES. Essa metodologia, ICES é uma sigla para Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis. Então, é uma metodologia que foi aplicada em mais de 70 cidades da América Latina e Caribe, e é uma metodologia voltada para municípios considerados de porte médio. Três Lagoas hoje tem aproximadamente 115 mil habitantes, e cujo crescimento é um crescimento acima do crescimento médio das outras cidades do país, que é o caso de Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade que tem se desenvolvido muito industrialmente, né? Hoje é considerada a capital mundial da celulose. Inclusive, a empresa do Grupo Votorantim que está presente lá e participa desse projeto é a Fibra, né? Então, é um vetor de desenvolvimento também. Justamente, acho que esse reconhecimento da Fibra como um ator importante no território motiva que o projeto se adequasse a essas características locais. Aí, fazendo um paralelo com Sobral é um pouco maior, né? Tem um pouco mais de 200 mil habitantes, né, Romualdo? 203, né? Três Lagoas não tinha um histórico tão grande de capital social, digamos assim, instalado, né? Acho que Sobral é largamente conhecida aí como um case de sucesso em termos de educação básica, de indicadores de saúde, né? E isso também veio muito da construção histórica da participação, né? Três Lagoas é uma cidade de ocupação nova, como as cidades do centro-oeste do Brasil, né? É uma cidade ali vizinha do estado de São Paulo, né? Fica do outro lado do Rio Paraná. E é uma cidade que foi se desenvolvendo muito rapidamente. Hoje ela realmente cresce a taxas maiores do que Campo Grande, Dourados, enfim. E uma cidade de gente que veio ocupar o território há pouco tempo, né? Então, uma cidade que ainda não tem essa tradição tão grande de participação, né? Então, essa aplicação da metodologia, ela trouxe esse desafio para a gente, inclusive porque a gente estava em Sobral desenvolvendo o trabalho e percebeu que precisava, assim, não faria sentido a gente desenvolver um plano de ação que olhasse para 4 dimensões: ambiental, econômica, social e de competitividade econômica, sem a gente trazer isso na participação local, né? Sem que as pessoas importantes do território se envolvessem, que a população como um todo se envolvesse nisso,
porque senão correria risco de ser mais um plano que entraria numa gaveta e não teria a capacidade realmente de gerar uma transformação, né? Então, ao passo que a gente foi construindo o desenvolvimento da metodologia, que pressupunha a elaboração de um plano de ação, também com um olhar, né, de 20, 30 anos ali, e com uma pegada muito da sustentabilidade, né, o S do ICES é justamente isso. Então, nessa parceria, foi feito um grande diagnóstico sobre os indicadores das cidades, foram levantados 137, 139 indicadores nessas 4 dimensões, e houve um processo que a metodologia chama de semaforização. Então, você, né, indica se esses indicadores estão vermelho, amarelo ou verde, na comparação com as outras cidades de mesmo porte que tinham aplicado essa metodologia ICES na América Latina. A partir do momento de construção disso, você prioriza e elabora o plano de ação. Esse plano de ação nasceu no fim do ano passado, ele até trouxe uma cópia aqui, né, que acho que é legal que materializa isso. Mas a gente ainda tinha esse desafio, né, como é que isso chega até a população. A metodologia, ela pressupunha de partida uma pesquisa de opinião pública, em que foi feito um trabalho grande de levantamento da opinião pública, foram mais de 1000 entrevistas em domicílio. Isso representa, então, se a gente for pegar aí, né, 1% da população, mas se for pegar por família, você vai chegar a uns 3% da população aproximadamente que foi ouvido. Então, é muita coisa, é muito representativo. Mas era muito pontual. Isso acho que assim tangenciava o processo de construção, mas não era um processo de construção realmente participativo, não tinha a participação como construção no dia a dia, né? E a gente aproveitou uma oportunidade ali, que era um seminário para discutir essas temáticas, essas 4 dimensões. Foi convocado um seminário na cidade, em que a gente mobilizou lideranças locais, professores, pessoal do setor produtivo, enfim, para discutir a cidade. E acho que houve um entendimento de todo mundo ali, né, dos parceiros institucionais do projeto e dos próprios participantes desse seminário, de que aquilo não devia morrer, que aquilo devia continuar, né, que aquilo precisava ser empregado dentro do DNA do projeto, assim, que realmente esse grupo se fortalecesse enquanto grupo também de construção desse plano de uma forma participativa, de uma forma coletiva. Então você tinha ali representantes de conselhos, SEBRAE, Associação Comercial, uma série de instituições ali representadas, e esse grupo se constituiu então como um grupo gestor e passou a se reunir, né? E acho que aí, né, realmente o Instituto Arapiauí entra conosco nesse sentido de fomentar essa participação, né, de como olhar para isso como realmente uma joia ali que a gente pudesse, né, se valer disso. Num território em que não havia essa tradição tão grande de participação, né, as pessoas resolveram se mobilizar. Acho que foram catalisadas pelo processo de discussão da cidade e resolveram realmente entrar de cabeça nisso. Então eles passaram a se reunir e a monitorar a construção do projeto, a olhar os indicadores. Então eles debateram essa semaforização. Então, na hora de considerar se o indicador estava crítico, ou estava médio, ou estava ok, né, esse grupo também foi consultado, esse grupo também opinou, esse grupo também mobilizou as suas próprias redes, né? Vários participam de outros conselhos de políticas públicas, enfim. Então, você conseguiu trabalhar nesse sentido para chegar num resultado final que fosse mais legitimado e mais apropriado pela população. No meio disso, a gente também se deparou com o calendário eleitoral, né? No caso de Três Lagoas, você teve uma ruptura do grupo político que estava presente. Então, o próprio grupo também se mobilizou para conversar, na época, com os então candidatos a prefeito, né, para apresentar o que vinha sendo a construção desse plano e buscar garantir que esse plano realmente entrasse na agenda de políticas públicas do município, né. Então, acho que foi um processo bem exitoso nesse sentido. Houve essa reunião, houve reunião com a Câmara de Vereadores também para fazer essa mobilização, né, do Poder Legislativo. E tanto em Sobral quanto em Três Lagoas, hoje, a gente trabalha no sentido de fortalecer isso como institucionalidade de políticas públicas. Então, os 2 planos entram como inspiradores da elaboração dos PPAs e dos planos de metas das cidades. Então, a gente também tem uma proposta aí de elaboração de planos de metas da Prefeitura, da gestão municipal, a partir também desses estudos. Como o Romualdo pontuou, por exemplo, no caso de Sobral, o plano não se pressupôs a ser um mini PPA ou um PPA de longo prazo, né? Então, não tinha esse compromisso de falar sobre todas as áreas de políticas públicas, mas sim foi uma escuta da sociedade. No caso do plano de Três Lagoas, ele tinha esse viés muito de sustentabilidade.
você aborda uma série de outras questões aqui, institucionais, econômicas, né, mas sempre tem alguns outros temas que o poder público trata que acabam escapando. Então, o PPA não é propriamente só o resultado de uma aplicação disso daqui, mas ele se inspira como uma fonte importante de estudos, de diagnóstico, de legitimação, né, da população, assim como o plano diretor. No caso de Três Lagoas, a gente foi, nessa parceria também, houve a revisão do plano diretor do município, ao passo que se construía o plano Três Lagoas Sustentável. Então, o próprio plano diretor bebeu da fonte dos estudos de impacto ambiental que foram feitos, de emissão de gases de efeito estufa, de evolução da mancha urbana. Então, assim, acho que foi um processo bem rico nesse sentido de você trabalhar com os documentos, né, que fundamentam a gestão pública, né, sobre um olhar, né, de um projeto que ele tem sim um diagnóstico, uma metodologia acadêmica ou técnica mais consistente, mas que ele tem esse viés muito forte da participação popular, né. No caso de Três Lagoas hoje, esse grupo ele veio ao longo do primeiro semestre discutindo o seu modelo de institucionalização. Ele chega a esse momento agora com a constituição do grupo como uma rede de monitoramento cidadão, que está agora sobre a forma jurídica de associação da sociedade civil. Então, esse grupo encontrou esse caminho institucional como associação da sociedade civil. Houve até, por parte deles, e aqui eu estou, inclusive, com o roteiro da Sônia, que é a representante do grupo que estaria aqui hoje, né? A escolha foi muito em decorrência, inclusive, de enxergar perspectivas de sustentabilidade como grupo, né? Então, o BID e a Caixa, que também patrocinam a aplicação da ICES aqui no Brasil, eles estão montando, está se estruturando uma rede nacional de monitoramento cidadão, com os outros 5 municípios aqui do Brasil, 5 capitais que aplicaram essa metodologia, que é Goiânia, João Pessoa, Vitória, Florianópolis e Palmas. Então, estão desenvolvendo esse trabalho em rede, né, e Três Lagoas está se juntando a essa rede, né, com a vantagem de ter construído o plano de ação e aplicado a pesquisa de opinião pública mais recentemente, monitorado os indicadores mais recentemente. Esses outros 5 municípios aplicaram a metodologia do BID em 2014 e 2015. Então, você ainda tinha isso mais quente ali em Três Lagoas, e por conta dessa perspectiva de integrar essa rede nacional de monitoramento cidadão, que vai trabalhar na articulação dessas 6 redes agora, né, 5 capitais mais Três Lagoas, no sentido de troca de experiências, de captação conjunta de recursos, né, uma série de questões aí que envolvem a sustentabilidade como grupos, né, grupos de monitoramento, o monitoramento desses indicadores, né, então esses 137, 139 indicadores vão ser constantemente monitorados para ver como as questões da cidade estão se desenvolvendo. Então, esse grupo de Três Lagoas optou realmente por embarcar nessa proposta da rede de monitoramento cidadão. Então, se constituiu agora, a Assembleia de Constituição foi agora no dia 8 de agosto. Então, depois de um ano e 3 meses aí de reuniões do grupo gestor, eles hoje estão se formalizando juridicamente, estão se formalizando o seu modelo de governança, né? Tem hoje uma comissão executiva eleita, um conselho fiscal, mas acho que, para além disso, né, acho que o desafio institucional ele está razoavelmente colocado, razoavelmente endereçado. Mas existe um desafio permanente ali, que é de você engajar mais pessoas, né? Então, além de trabalhar nessa vertente da construção do PPA e do plano de metas, a gente, dentro da parceria Instituto Votorantim e Arapiaú, também tem buscado desenvolver um plano municipal, a política municipal de transparência e participação, que ela olha para a estrutura existente hoje de conselhos de políticas públicas, de conferências, de audiências, de ouvidorias, né, de uma série de mecanismos tradicionais ou menos tradicionais, e para os próprios mecanismos de transparência, a lei de acesso à informação, a próprio portal da transparência, né, no sentido de também gerar capacidades de que eles possam monitorar isso de uma forma mais orgânica e, principalmente, possam disseminar isso nos diversos grupos de participação da sociedade, né? Eles ali representam uma camada, né? Mas você tem gente que milita nessas questões há muitos anos, né? No Conselho de Educação, no Conselho de Saúde, no Conselho de Assistência,
etc., né? E é importante que eles consigam trabalhar em rede, né? A ideia sempre foi de nunca constituir um conselhão que substituísse ou estivesse acima dos demais conselhos de políticas públicas, mas sim que eles pudessem trabalhar de forma integrada, né? Então, acho que esse é o desafio, no caso ali de Três Lagoas, é que isso consiga chegar mais, né, até as pontas, né? O Romualdo citou que em Sobral está tendo esse movimento de chamada de novas instituições, né? Que depois de um ano e meio, óbvio que você desaquece algumas instituições, algumas pessoas ali talvez, né, percam um pouco o fôlego no sentido da representação. Então você precisa também oxigenar isso e saber como é que você vai lidar com essa constante demanda de entrada e saída, né, de membros do grupo gestor. No caso de Três Lagoas, eu acho que o desafio ali tem sido também acessar essas representações populares, né? Existem associações de bairro, né, em Três Lagoas. Três Lagoas também é um município de larga extensão territorial. Você tem alguns distritos que, em vez de 1 hora, são quase 3 horas de distância da sede, né? E realmente é difícil você dialogar com todos esses públicos, né? Então, acho que tem um desafio colocado ali para o grupo gestor, nesse sentido, deles se fazerem também representantes de uma sociedade que é mais ampla do que só as instituições que eles representam hoje, né? E acho que eles estão dispostos a bancar esse desafio. E para quem viu a primeira reunião do seminário, para quem viu a primeira consulta de sonhos da população de Sobral entrando na rede social, você chegar 1 ano e 4 meses depois e ver que tudo isso já foi construído, né? Tantas capacidades institucionais, acho que realmente a gente fica muito contente e só tem realmente que divulgar, incentivar e poder trocar experiências, como acho que é a proposta de hoje, para que isso se fortaleça cada vez mais. Acho que era isso o meu recado para vocês hoje. Muito obrigado. Luiz Henrique, só para esclarecer, você está comentando conosco a trajetória desse último ano, ou a experiência mais antiga? Isso. O programa começou... O projeto começou em janeiro, fevereiro de 2016, né? Então, no caso de Sobral, ele começa com a consulta dos sonhos da sociedade, né, e vai chegando na construção, também passou por um diagnóstico, para chegar na construção do plano de visão, Sobral de futuro. Né. No caso de Três Lagoas, da mesma forma, ele começa com essa aplicação do diagnóstico desses indicadores, né, da aplicação da pesquisa de opinião pública, para constituir esse plano Três Lagoas sustentável, e esse plano, em 2017, está alimentando a construção de políticas públicas via PPA e programa de metas. Perfeito, obrigado. Só para entender aqui o recorte temporal, né? É importante. Professora Paula Schomer, né? Eu acho que deixá-la por último, né, foi estratégico até para que a gente pudesse realmente conhecer melhor o tema da sua pesquisa e algo que vai ao encontro efetivamente do debate que é coprodução, né? Por favor. Bom, obrigada, muito contente por estar aqui. Obrigada, Sérgio. Obrigada, colegas aqui de mesa. Então, eu não vou comentar as apresentações, isso vai ficar para o debate, né? Na verdade, foi numa conversa com a Thaís e com a Tayara, um tempo atrás, eu contando um pouco das nossas pesquisas, e eu falei especificamente de um texto que a gente produziu, eu e minha colega Florência, e elas acharam que teria a ver um pouco com o que a gente poderia debater aqui. Então, eu passo aqui. Eu sou, então, como já foi dito aqui, né, eu sou da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, do grupo de pesquisa Politeia, onde a gente trabalha com essas temáticas de coprodução do bem público, accountability e gestão. E nos últimos anos a gente tem pesquisado algumas experiências, tanto experiências sempre que surgem no âmbito local, dos municípios, em diferentes regiões do país, inicialmente mais em Santa Catarina, mas também em outras regiões. Inicialmente, experiências que a gente chama de accountability, ou de accountability social, que partem da sociedade civil e buscam estabelecer uma conexão com os governos, especialmente os governos locais, mas também com órgãos de controle, enfim, com o legislativo, que tem um papel importante também no controle. E algumas delas surgem para combater a corrupção, mas logo em seguida elas vão percebendo que não é só a questão da corrupção, que a gente precisa trabalhar juntos em outros aspectos, melhorar a qualidade dos serviços,
dados, o monitoramento dos resultados, né, nos governos locais. Então, enfim, às vezes o mote inicial é a questão da corrupção, mas depois se começa a trabalhar também em outras frentes. Aí entra muito essa questão das demandas que você já comentou por transparência, informação. A gente percebe também que há uma carência enorme de informação nos municípios e, por isso, a gente começou a falar de coprodução da informação ou coprodução do controle. Então, antes da gente, enfim, ou em paralelo à coprodução dos serviços, a gente também pode coproduzir algumas coisas que são um meio e que muitas vezes os próprios governos não têm esses dados, né, que alimentam até a formulação de bons planos. E essa, às vezes, é uma tarefa também da sociedade civil. Então, não só pedir, demandar dos governos, mas ela própria se envolver na produção dessas informações, desses bancos de dados, que nos ajudam a planejar e monitorar. E a gente também estudou algumas iniciativas, assim, então, primeiro dos observatórios sociais, que é uma rede também no Brasil, que está em vários estados, em Santa Catarina é bastante forte, e no Paraná também, hoje está disseminado. A gente estudou algumas dessas iniciativas, uma delas em Florianópolis, a outra em Itajaí, em Rondonópolis e em Londrina. Então, foram com base nessas 4 cidades que a gente estudou mais a fundo é que surgiu essa tipologia que eu vou apresentar aqui. E também a gente acompanhou algumas iniciativas da Rede Latino-Americana de Cidades e Territórios Justos, Democráticos e Sustentáveis. Então, alguns dos nossos estudantes, mestrado, doutorado, estudaram ou estão estudando as experiências também de Florianópolis, na qual a gente se engajou também como o DESC, como um dos atores, também no ICES, né, que também aconteceu em Florianópolis. Então, existe uma série de iniciativas nas quais a gente participa como membro e outras como pesquisador. E aí é o caso das iniciativas de Ilhéus, também Ilhabela, São Paulo, Córdoba, e na interlocução com outros colegas pesquisadores em outros países da América Latina que também estão acompanhando esse tipo de iniciativa. Então, está bastante tópico, né, essa questão de accountability social e engajamento cidadão nas cidades. E também as iniciativas de governo aberto. Bom, e aí surgiu essa tipologia, esse paper, que está aí o texto, né, em parceria com uma colega, a Florência Guerzovich, que é uma pesquisadora nessa área de social accountability, pesquisadora e consultora. Ela trabalha para muitas organizações internacionais em vários países. Agora ela está, se não me engano, nem sei que país ela está, ela viaja muito assim, e conhecendo experiências na África, na Ásia e na América Latina. E o Brasil, ela morou aqui um tempo, é riquíssimo em termos de experiências, e por isso a gente começou essa parceria. E aí, então, a gente formulou essa tipologia, é algo que está em construção ainda, a gente está elaborando, está olhando outros casos. Agora a gente está olhando também iniciativas que começam do lado dos governos e buscam se aproximar da sociedade civil. No primeiro momento, a gente olhou mais o que surgia da sociedade civil, mas também tem algumas prefeituras que têm sido bastante proativas nesse processo chamado governo aberto, né, de fronteiras mais abertas. E o conceito de coprodução, que já era chave na nossa concepção de administração pública, é não esperar, né, que a gente possa construir os nossos planos de futuro, né, contemplar todas as expectativas das cidades que sonhamos e imaginar que os governos sozinhos vão ser capazes de entregar, né, de construir essas cidades, nossos sonhos. Então, é uma ideia de que o cidadão, eu acredito muito no que foi dito já aqui hoje também, que existe uma capacidade imensa, né, de pensar a cidade, de resolver os problemas concretos da cidade, que está nas pessoas. E que, a nós, né, que estamos nessas funções um pouco de articulação, de produção de conhecimento, cabe não só reconhecer isso, mas usar um pouquinho do poder que a gente tem das nossas instituições, como a universidade, né, e de criar mais e mais espaços potenciais para que as pessoas desenvolvam o seu potencial. Porque, né, o que nós temos dessas instituições mais de elite, os próprios governos locais, não são suficientes. Por melhor que a gente atue, não é suficiente, não é recurso suficiente, não é inteligência suficiente concentrada. A gente precisa ampliar esses canais e as pessoas desenvolverem seu potencial. E a coprodução vai nessa linha, né, de olhar muito para o contexto local, para serviços específicos, também não pensar modelos e soluções acabadas, prontas, que sirvam para todos os lugares. Você pode se inspirar em práticas vizinhas, mas é construir localmente, porque também as necessidades são muito variadas, né? O que se precisa em saúde, de um bairro para outro é diferente, segurança pública de uma rua para outra é diferente, e a solução que uma rua encontra pode ser diferente da solução da outra rua. Infraestrutura urbana. A gente está vendo isso, os municípios atualmente estão sem dinheiro para nada, né? Mal estão conseguindo pagar, assim, muitos não estão nem conseguindo pagar o salário dos servidores. Então, a gente vai lá levar as nossas demandas, nossos sonhos, eles vão dizer, ok,
quando tivermos recursos, a gente pode considerar aí os itens do plano. E aí muitas prefeituras estão vendo que meio a coprodução, nesses momentos de crise, acaba sendo uma das saídas possíveis. Ok, nós temos recurso para lâmpada, mas não temos para tinta. Né? Temos para lajota, mas não temos para mão de obra. Então, em cada segmento, você pode fazer um mix diferente a depender do recurso que está disponível e do quanto as pessoas estão dispostas a construir aquela solução específica. Bom, então eu vou apresentar finalmente a tipologia. Sou eu mesma que tenho que virar aqui. Então, essa tipologia foi baseada então, nessa nossa análise de 4 cidades, mais cidades, mas as 4 aqui vão focar aqui para... E a gente foi percebendo ao longo da pesquisa, que era um exercício meio indutivo, dedutivo, assim, de que a gente começou olhando para a organização, para os observatórios, mas indo para a cidade, conversando com os vários atores, a gente viu que tem características da própria organização, e mesmo ela sendo uma rede, compartilhando a mesma metodologia em cada município, é bem diferente uma da outra, né, quem elas conseguem mobilizar, quanto elas investem de recursos, e geralmente é um orçamento bem pequeno, são organizações que fazem bastante coisa com trabalho voluntário, é bem pouco recurso financeiro, o orçamento deles é bem baixo em geral, mas mais do que a organização, aí tem algumas características, claro, da própria organização ou das organizações que se envolvem nos processos, mas também depende muito da característica do contexto. Então, um município para outro é muito diferente. Os grupos de poder, né, se são mais tradicionais, se tem essa alteração, né, de um grupo político de um governo para outro, qual é a autonomia da sociedade civil, tem universidade, não tem, vai variando muito qual é a característica desse contexto, momento em que tem recurso mais disponível, recurso como agora, não tem dinheiro, então é uma outra realidade nos municípios. E a questão da estratégia, que é o movimento, é como as coisas vão andando. É uma estratégia mais confrontativa ou mais colaborativa? Em que momentos você vai conseguir articular mais gente ou não, quando você tem problemas com a representatividade? Em que momentos, às vezes, você adota, num primeiro momento, uma estratégia muito confrontativa e depois você queima cartuchos, queima possibilidades de colaboração. Então, é algo também que vai se aprendendo no caminho. E é a interação entre esses 3 elementos, então a gente foi percebendo que os resultados não eram explicados só pela característica da organização, só pelo contexto ou só pela estratégia, na verdade, pela inter-relação entre esses 3 fatores. E aí, então, a gente, enfim, esse quadro eu não vou detalhar, mas é só para dizer que a gente chegou a 4 tipos, né, que a gente acabou depois percebendo que eram tipos de pontes, e por isso essa ideia de pontes que conectam governo e sociedade civil. Entendendo que, por um lado, eles têm que estar muito próximos, a ideia de governo aberto é de um governo que as fronteiras do que é o governo, do que é a sociedade, elas são muito fluidas, mas o governo tem um papel específico, né, e a sociedade civil tem um papel específico. E elas podem se articular muito nessas fronteiras, a coprodução é justamente esse mix de recursos, conhecimentos e ações entre governo e cidadãos, mas os padrões de articulação podem ser diferentes. Aí a gente olhou ali algumas características, não vou detalhar, eu vou falar das pontes. Então, o primeiro tipo de ponte, né, a gente chegou à conclusão, não é uma ponte, é um pier, não é? Ou uma ponte inacabada. Tem as 2 possibilidades. E aí é o caso, infelizmente, da minha cidade, Florianópolis, né, que é uma cidade, enfim, a gente já tem várias iniciativas, então tem um problema que, às vezes, cada organização, nesse caso, a gente olhou para uma organização, não estou falando do todo, mas é um exemplo aqui, a gente está só usando como exemplo, como metáfora. A organização tinha um recurso inicial muito interessante, financeiro, conseguiu envolver um conjunto de organizações muito interessante, bastante expertise técnica, trouxe uma metodologia importada, no caso dos observatórios, né, tem uma metodologia de como é feito esse controle, e, ok, vamos trabalhar. Temos dinheiro, temos organizações envolvidas, temos uma metodologia, e vamos trabalhar. E, nesse caso, ter muito recurso acabou sendo um problema, porque o fato de que você já tinha recurso fazia com que você não tivesse que captar recursos. E isso, depois, a gente percebeu que né, nesse caso, foi quase uma maldição, que nem o Brasil, né, uma certa maldição da abundância. Que, como a gente tem muito recurso, você deixa de prestar atenção de que, para continuar tendo recurso, você vai ter que construir um espaço de legitimidade, de reconhecimento e de demonstração de resultados. Enfim,
Esse foi um dos problemas. O outro é essa ideia de não adaptar a metodologia ao contexto local. É pegar e querer implantar a metodologia. É assim que tem que fazer e é desse jeito. A outra foi de se colocar numa postura um pouco distante do governo, né? De colocar numa postura mais de eu demando do governo, eu cobro do governo, e se o governo não responder, eu vou denunciar via órgãos de controle, etc. Mas também, muitas vezes, o problema é que os governos também não têm aquilo que você precisa de informação, ou eles não têm os sistemas de gestão que você gostaria que eles tivessem. Então, muitas vezes, se trata de ajudar o governo a construir. E se você começa com uma estrutura muito, o governo precisa me responder, mais confrontativa, você, muitas vezes, não consegue mais depois se aproximar. Enfim, então essa fragilidade, essa pouca flexibilidade faz com que você construa o pier e espera, né, que os barquinhos venham e se aproximam de você, ou que o outro lado construa a sua ponte para te encontrar. Só que isso não acontece. E você fica ali sozinho olhando, né, o movimento, mas você mesmo não vai. O segundo tipo é o que a gente chamou de ponte móvel, movable bridge, que foi inspirado, né, no exemplo de Rondonópolis, do observatório de lá, que eles, num primeiro momento, também trouxeram a metodologia de fora, fizeram poucas adaptações, mas adotaram uma postura mais confrontativa, até porque o grupo do observatório era mais de um grupo tradicional da cidade, o governo local era de outro grupo, e aí já começou, né, a ponte sem conexão. Depois que eles perceberam que essa estratégia ela rendia poucos frutos, porque ficava muito nessa coisa de demandar algo que o governo não queria dar ou não podia dar. Então, eles começaram a tentar mudar um pouco a estratégia de se aproximar mais, não só da prefeitura, mas também de outros órgãos do poder público, órgãos de controle, para gerar esse tipo de colaboração. Então, essa ideia de uma ponte, né, que ora está aberta, ora está fechada, a depender de como se dá essa articulação entre os atores locais e de uma estratégia mais colaborativa ou mais confrontativa. O terceiro tipo é o que a gente chama de stepstone bridge, ou de pedras que você vai construindo no caminho, que é muito inspirada na experiência de Itajaí. Itajaí lá iniciou esse movimento depois de uma grande enchente que teve em Santa Catarina, no ano de 2008. Isso gerou preocupação em relação à corrupção, aos gastos de recursos. Eles também se inspiraram na experiência pioneira, que era a experiência de Maringá, para construir o seu observatório, mas eles fizeram muitas adaptações na metodologia. Então, eles foram meio que essa ideia da stepstone é que você vai construindo cada pedaço da ponte à medida que você vai caminhando, né? E cada passo ela é muito mais artesanal, digamos, é um tipo de ponte mais artesanal, e eles foram adaptando também a ideia de eles não tinham como tratar de todos os temas, então escolheram alguns temas, e aí a gente foi vendo que conforme o setor, se é merenda escolar, se é infraestrutura urbana, se é lixo, saneamento, são áreas, né, que são muito problemáticas nos municípios, e cada uma é uma estratégia diferente também. Como você vai se articular, ou coproduzir, ou controlar numa área diferente da outra, são outros atores. Então, você vai tendo que adaptar a sua estratégia, e isso muito com experimentação, com aprendizagem, ora com mais confrontação, ora com mais colaboração, meio que misturando essas estratégias. E, por fim, a experiência, esse tipo de ponte, né, que é uma ponte que nós temos lá agora em Laguna, essa ponte de Laguna, ali uma ponte de São Paulo, né, que é essa ideia de pontes que são sustentadas, né, que fazem curva, que são longas, como a de Laguna, e que são sustentadas por vários cabos. Então, inspirada na experiência de Londrina. Londrina é um município que viveu um momento muito complicado em termos de corrupção. Era um horror, né? Assim, muitas coisas muito complicadas. E houve assim, uma espécie de mobilização de vários segmentos da sociedade para dizer, chega, vamos mudar. E o observatório lá, ele adotou uma postura muito mais focada, não que ele não quisesse controle e combate à corrupção, mas era foco em soluções. Ok, o que nós temos que fazer para resolver os problemas, para que isso não volte a acontecer? Para a gente pensar uma cidade diferente no futuro. Então, eles tiveram mais sucesso naquilo que vocês falaram e que aparece aqui no relatório, que é a dificuldade de engajar diferentes segmentos da sociedade, né? E começa mais com organizações de elite, mas eles, por exemplo, constituíram o Conselho de Transparência e Controle Social. A partir da Consocial, fizeram o conselho, e no conselho eles
necessariamente tinham mais segmentos. Isso foi muito útil porque gera uma aprendizagem, amplia o repertório. Eles têm na diretoria também pessoas que vêm de diferentes segmentos, inclusive de partidos mais de esquerda, partidos mais de direita, não sei se é boa essa metáfora, mas, enfim. Isso faz com que também é mais difícil chegar nos consensos, mas você vai ampliando essas capacidades de diálogo e de entender possíveis soluções. Também se qualificaram tecnicamente, também usaram a metodologia de fora, mas adaptaram muito mais ao contexto. Então, essa sustentação da ponte, ela não fica dependente também só de uma organização ou de uma liderança. Ela tem mais cabos aí que dão sustentação a essa relação de mais longo prazo. Então, fechando, eu anotei aqui uns pontos que eu não queria deixar de mencionar, é que, assim, vendo também as experiências de vocês na construção dos planos, o que a gente já viveu lá em Florianópolis, e agora trazendo mais para esse tema das cidades, é que eu tenho um receio, né, da gente, às vezes, quando constrói o plano, escuta os desejos da população, os sonhos da população, e colocar as expectativas num patamar muito alto. É o que também fazem os governos, muitas vezes, nas prefeituras. Né? Chegam nas prefeituras, no governo, vamos reformar o país. A partir de agora, tudo vai ser resolvido, vamos fazer uma grande reforma. E, na verdade, as reformas, meio que você, para ganhar uma certa adesão dos parceiros, da sociedade, ou até dos servidores públicos, você tem que prometer que você vai transformar tudo em 4 anos. E é muito difícil. Né? Então, assim, essa coisa de accountability tem a ver com resposta a expectativas. Então, o nosso esforço é sempre aproximar as expectativas daquilo que é possível realizar, sem deixar de sonhar, sem deixar de colocar os planos um pouco mais ambiciosos. Mas como que a gente faz isso? Esperar que a prefeitura vai fazer sozinha, né? Nós vamos fazer o plano dos nossos sonhos e aí vamos apresentar para a prefeitura. Vamos sim articular com o PPA, fundamental, com o plano diretor, com os planos setoriais, com as estruturas institucionais existentes. E não só com os governos locais, legislativo, mas também com o governo federal, que concentra a maior parte dos recursos. Então, as nossas bases no parlamento federal, estadual, os órgãos de controle, que muitas vezes também podem travar os processos dentro dos municípios ou contribuir para eles. Então, tem muita essa aproximação com outros setores da administração pública que têm que estar engajados, não só com a prefeitura. Mas, mesmo que tudo isso funcionasse 100%, sem o engajamento da sociedade, não só na elaboração do plano, mas na realização, na coprodução do serviço, acho difícil. E aí, eu diria, né, na accountability, a gente fala da capacidade de voz e dentes, né, que você tem que ter capacidade de negociar, articular e expressar uma demanda coletiva, como a gente está fazendo nesses casos. E a gente também tem que ter capacidade de dentes no sentido de mordida, de capacidade de pressão para quando o outro lado não corresponde à tua expectativa. Então, é a ideia do voice and teeth, voz e dentes. Mas eu diria que, ainda assim, isso não é necessário. A gente precisa também das mãos e mentes, né? Das mentes, da capacidade de toda a cidadania e das mãos, da capacidade das pessoas de se envolverem concretamente na solução dos problemas, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura urbana, no cuidado com idosos, na educação, e por aí vai. No meio ambiente, né, como vocês também fizeram a ação de plantar árvores, é super simbólico essa ideia de que eu também faço algo, né, eu coloco a mão na massa, a mão na terra e me envolvo. E dizer que outras pontes que eu fiquei pensando enquanto preparava aqui, né, é que a gente tem, o caso lá da nossa ponte, Hercílio Luz de Florianópolis, eu posso falar. É uma ponte que acabou virando um símbolo. Ela não é usada como ponte hoje, né? Vocês sabem que a gente não usa a ponte Hercílio Luz para ir para o outro lado. Ela é um símbolo do que já fomos capazes. E não somos capazes hoje. A gente não é capaz sequer de consertar a ponte Hercílio Luz. A gente foi capaz de construir lá atrás. A gente hoje ela está corroída. E ela não está só corroída pela maresia, ela está corroída pela nossa incapacidade de usar a nossa tecnologia, os nossos recursos para consertar a ponte. Então, eu digo, ela é um símbolo do que fomos, do que queremos ser, do que poderíamos ser e não somos. Então, ela meio que nos alerta também para a nossa dificuldade enorme, né, de construir e manter essas pontes ativas para o fim delas, que elas sejam construídas. Então, para que a gente não fique, enfim, com pontes inacabadas, corroídas ou dinamitadas, que muitas vezes também a gente implode as pontes ou queima os navios que conectam esses vários segmentos da sociedade civil. E, enfim, tinha mais um, mas eu acho que eu já falei tudo e já passei do meu tempo, então eu deixo
O texto a gente ainda está trabalhando, então eu vou ter oportunidade depois de enfim, compartilhar outros achados, mas basicamente a palavra-chave é de aprendizagem e experimentação, né? De que não tem uma resposta certa, a gente tem que compartilhar experiências, analisar os erros e acertos de outros lugares e os nossos próprios, e estar disposto a ir revendo a estratégia o tempo todo e engajando aí os vários segmentos nesse processo. Muito obrigado. Obrigado, professora. Bem, antes de passarmos para as perguntas, nós temos muitas, muito interessantes. Foi muito feliz a ideia das filipetas, né? Trouxe bastante coisa interessante aqui para o debate. Mas só para esclarecer um pouco melhor na fala de vocês, alguns pontos que me parecem interessantes para o nosso debate, o tema da mesa. Sempre que discutimos participação e fomento, né, a diferentes mecanismos de participação, há uma preocupação com a capacidade do poder público em endereçar as demandas, né? Como é que muitas vezes, uma sociedade civil ativa, participante, ela muitas vezes esbarra na falta de capacidade do próprio poder público em entregar, né, demandas, não porque não deseja entregar, mas porque, de fato, falta capacidade institucional. Então, na experiência que vocês trouxeram, como é que vocês veem um pouco equacionar essa questão e, ao mesmo tempo, na construção dos espaços participativos, algo que é vital em política pública é a coordenação, né? Como é que nós ampliamos a capacidade de coordenação para que a sobreposição de ações, a limitação de recursos, que é tão típica, né, da administração pública, como é que nós saímos daquela lógica das caixinhas, o problema é da educação, o problema é da saúde, mas se eu não articular, eu não vou conseguir resolver o problema complexo, né? A lógica dos wicked problems, né? Como é que, na opinião de vocês, esses espaços têm contribuído para melhorar a coordenação de políticas públicas ou para enfrentamento desses problemas complexos? Eu acho que o fato de você se deparar com o compromisso de tentar integrar esse processo de solução conjunta dos problemas, ele traz, de alguma forma, por si só, essa responsabilidade de olhar o problema de uma forma mais transversal. Então, isso pode estar só num discurso bonito, mas acho que esse é sempre o primeiro passo. Assim, não tem muito como fugir disso. O que a gente tem feito em relação ao projeto em Três Lagoas, eu acho que é trabalhar, primeiro, num processo de entendimento de quais são os problemas, né? Porque você pode partir do pressuposto de que algo é um problema, e não necessariamente esse problema está tão bem dimensionado. Então, quando você fala em diagnóstico, acho que o diagnóstico tem essa função. Assim, vamos balizar aqui qual é o tamanho desse buraco, afinal de contas, em relação a diversas questões. Um segundo momento, quando você constrói um plano de ação, é você entender qual é a capacidade de resposta para isso. Então, você vai olhar para a tua limitação de recursos técnicos, financeiros, humanos, temporais, né, capacidades como um todo. Então, o trabalho de construção de um plano ele tem essa responsabilidade também. Num terceiro momento, quando você constrói um plano que lista qual o tamanho do investimento necessário para que isso seja endereçado e levanta possíveis fontes, né, de como cada setor vai se envolver nisso. Então, no caso do plano Três Lagoas Sustentável, o que é possibilidade do governo federal, em termos do que já existe de linha de financiamento hoje? O que é possibilidade do próprio governo local, do governo do Estado, de bancos de fomento, e de projetos que venham elaborados pela sociedade civil e em que haja uma captação de recursos via grupo gestor? Acho que você começa a dar essa direção, né? Ainda assim, acho que tem uma tendência a você setoralizar de alguma forma isso, né? Você encontra, até pela trajetória de atuação de cada um em determinadas áreas, né? Mas eu acho que ao juntar as pessoas para debater isso e as coisas, você começa a criar essas pontes. Então, vou citar aqui, por exemplo, estamos trabalhando hoje na construção do PPA com a Prefeitura de Três Lagoas. Quando a gente fala de um PPA participativo, a gente sempre pensa no sentido da prefeitura para a sociedade. Mas existe um outro vetor aí, que é o participativo dentro da prefeitura.
né? Quantas vezes as secretarias da prefeitura sentam para dialogar a respeito de problemas comuns, né, de uma forma integrada? Ou você sempre separa, né, e o orçamento público tem essa armadilha, né? A dotação orçamentária está ali, né? O programa, a ação, o indicador que vai ser monitorado está na educação, na saúde, na assistência. Quando você senta para debater junto e criar esse compromisso junto da solução, você começa a ver que você precisa juntar mais capacidades, né? Eu acho que sempre é esse o primeiro passo. Não sei se ele garante por si só, eu acho que ainda tem muita coisa para caminhar, né? E no sentido de criar as capacidades dentro da prefeitura, acho que esse processo do PPA ele é vital, né? O próprio processo de revisão do plano diretor, no caso de Três Lagoas, foi muito importante, porque você pode fazer participação social de diversas formas. A começar do rito burocrático ali da audiência pública, você pode convocar uma audiência pública sobre um plano diretor às 15h, no centro da cidade, divulgando no site da prefeitura. E você pode levar um plano praticamente pronto e perguntar para a sociedade se aquilo faz sentido, se alguém tem pergunta, registrar e dizer, vamos dar um encaminhamento. Essa é uma forma de fazer participação. A outra forma é você fazer uma série de audiências, de você ir aos territórios, de você conversar com os grupos, de você desburocratizar um pouco, você fazer o processo da escuta, né? E não só a mera formalidade ali, né? Então, esse é um outro processo. E, na questão de criar capacidades, eu acho que é isso. A gente, lá em Três Lagoas, procurou não deslegitimar a construção histórica do que existe hoje de sistemas e de métodos de transparência. Então, esse processo agora de sentar com a prefeitura, diagnosticar como estão os conselhos da cidade. Hoje, por exemplo, lá são, se não me engano, 27 ou 29 criados. É um número bem elevado. 15 ativos. Então, você tem praticamente metade que não está constituída de fato, que não se reúne, que não tem representação, que não tem alternância de poder, que não delibera, que não registra, que não monitora, que não controla, né? Então, acho que um passo importante é você, né, sentar e a partir disso, falar assim, não, como é que a gente torna isso, né, isso tem mais sentido? E fazer isso aliado ao PPA é muito interessante, porque quem trabalha em administração pública sabe que, acho que em qualquer lugar, né, orçamento ele manda em tudo, né? Quando você vai discutir monitoramento de política pública à luz da construção do orçamento, né, você está falando de monitorar a política de fato, porque o que a gente vê muitas vezes são conselhos que hoje existem para existir, né? Ele existe para elaborar o regimento, para publicar a ata, você tem todo um sentido cartorial ali, e que o monitoramento e a construção de política pública já foi embora faz tempo, né? Então, quando a gente traz, vai discutir de fato qual é a capacidade orçamentária da prefeitura. Você está discutindo da prefeitura, e aí incluindo o legislativo, mas não é só da prefeitura. De uma certa forma, você olha qual é a capacidade desse município, né? Onde é que você vai ter que encontrar outros recursos, né? No caso de Sobral, por exemplo, fazendo um parênteses, o plano também nasce muito da visão do ex-prefeito de dizer, olha, o poder público não dá conta de tudo sozinho, não. Como é que esse grupo vai se envolver para que ele também execute alguns projetos, que ele também ajude a resguardar a sustentabilidade ambiental do Rio Acaraú, e por aí vai, né? Então, acho que quando você entra na prefeitura e mobiliza, no sentido do próprio corpo ali, dos servidores entenderem que esse processo é um processo para a cidade, né, aí você começa a dialogar melhor e começa a criar essas capacidades, porque você tem que dar respostas institucionais também, não tem jeito. Talvez eu fale de um lugar muito voltado para essa institucionalidade, mas acho que isso é importante, né? Então, quando a prefeitura enxerga que ela pode, por exemplo, atender uma demanda do Ministério Público ou do órgão de controle que seja, né, de estruturar esse sistema de conselhos e que isso, de fato, são conselhos que vão funcionar para colher opiniões da sociedade e não só para você cumprir um formalismo de fazer uma reunião a cada mês, 2 meses que seja, acho que isso começa a ficar mais interessante, né? E poder debater isso, dialogar isso internamente, e assim como o grupo gestor faz, porque o grupo gestor, aí eu acho que eu queria que o Romualdo falasse melhor, mas o Romualdo não vai lá, olha, eu quero falar só sobre a cultura ou só sobre a educação. Você tem temas que são mais próximos a você, né? Mas você quer enxergar a cidade como um todo, né? E você vai escutar o que o seguinte está falando ali. Vocês vão tentar juntos
criar soluções, cada um com o seu tema de proximidade. Então, acho que isso é importante. Assim, quando você se dispõe a discutir a cidade, ou o projeto de cidade, acho que isso vai vindo à tona, né, um pouco mais. Pegando aqui o gancho da fala do Luiz, né, dessa questão de cada vez mais a gente pautar, né, o conselho de fato pautar, né, porque esses conselhos, é o caso de Sobral também, Sobral tem vários conselhos também, saúde, política cultural, juventude, e a gente vê uma inoperância do conselho, justamente por estar fechado nas caixinhas, né. Recentemente, né, discutindo o plano, o que é que ficou de fora, e aí falaram a saúde, mas a qualificação urbana também garante saúde, né? A gente vê um exemplo de a prefeitura, o poder público está fechado em setores, que acaba não dialogando para dar conta de uma demanda que a população colocou. Anteriormente ao Sobral de Futuro, também eu fui de outro grupo de gestor, que não foi citado aqui, das cidades, mas a cidade educadora. Né? Então, dentro dessa perspectiva de cidade educadora, existia muita perspectiva de ser intersetorial. Como é que a gente resolve os problemas juntos? Como é que a gente junta os recursos de determinadas secretarias para dar conta de uma determinada, né, ausência, demanda, enfim. Sobre a questão da caixinha é isso. Como é que cada vez mais, inclusive esses conselhos que estão lá com seus pares discutindo algo em específico, como é que eles dialogam mais? E aí, no caso, também, a gente pode levar isso também para a própria gestão pública, né? Que, se é para ser intersetorial, precisa de fato ter um diálogo. Né? Precisa ter um diálogo a que pé está o recurso para dar conta de determinada situação, mas também qualificar esses servidores. Né? Quando, na época do Cidade Educadora, foi um professor da PUC, não lembro o nome dele agora aqui, o professor Oswaldo, se eu não me engano, falando sobre, né, políticas públicas e essa relação da gestão compartilhada. Eu faço parte do Conselho de Política Cultural em Sobral, e a prerrogativa que tem do Conselho é de uma gestão compartilhada. Né? Já foi colocado nas conferências, na nova perspectiva de pensar a política cultural de uma gestão compartilhada. Então, a gente acaba esperando ainda muito do poder público e a gente não demanda lá dentro do Conselho, que é o espaço, de fato, para a gente estar ali demandando, e não só demandando, né? Como colocou muito bem aqui a professora, né? De fato, né? Agindo, pensando e agindo, né? De fato, com a mão na massa, ali, o exemplo das árvores. Né? Então, essa perspectiva de cada vez mais a gente integrar a sociedade civil com as suas demandas, mas também entender que o servidor público também é sociedade civil, também é cidadão, e ele também deve estar preocupado com a sociedade, para além de estar preocupado com o seu emprego, né, a garantia de trabalhar 4 anos naquela gestão, né, e tem que estar também preocupado com a sua cidade. Então, nessa perspectiva da caixinha é muito isso, né? Como é que cada vez mais a gente junta ali as inteligências, né? Que aí a população é que sabe onde está o problema. Eu lembro muito bem também de um exemplo, Ana Carla Fonseca estava dando uma oficina lá em Sobral e falando das cidades criativas. Acho que foi outra cidade também que não colocaram aqui, as criativas. E chegaram lá num bairro e perguntaram, vai falar aqui de bairro também, né? Acho que a Casa Fluminense, sai daqui. E chegaram lá no bairro, um grupo de pesquisadores, e vamos fazer aqui uma praça. E aí o menino, que legal, uma praça, mas o problema aqui maior é o lixo. Então a gente percebe que essa participação ela está para além do conselho. E aí o conselho também, pegando o próprio histórico do conselho, tem aquele caráter elitista, o escolhido a dedo, aquela pessoa que está, né, que você colocou muito bem, que acaba, o cara é conselheiro durante 10 anos e não passa a bola para ninguém. Né? Eu como conselheiro falo muito isso, que tem que, de fato, criar novas lideranças para cada vez mais a gente estar ampliando esse leque de participação. Né? A participação da sociedade civil para além, já coloquei aqui na minha fala, para além de ser institucional. Né? E aí eu lembro muito do Conselhão também, lá que é uma cidade vizinha, Santana do Acaraú, fica a 20 quilômetros de Sobral, né? E lá existe um conselhão comunitário. Né? E esse conselho se reúne na praça,
né, não tem uma legitimidade jurídica, mas ele decide, de fato, que é importante para a cidade. Esse conselho tem mais de 40 pessoas, e aí, pelo fato de não ser tão institucionalizado, ele acaba sendo, né, de fato, ali permeável, né? As pessoas participam, opinam e deliberam e, de fato, agem, plantam as árvores, né, para dar os frutos. Então, é importante cada vez mais também de criar esses espaços de participação que de fato não precise tanto dessa institucionalidade, né, que é o caso do próprio grupo gestor de Sobral. É um desafio para a gente legitimar, porque, de fato, essa legitimação traz, de certo modo, uma força maior para o grupo gestor. Né? É bem nesse sentido mesmo. Certo. Obrigado. Eu vou agrupar as perguntas aqui, vou pedir desculpas a vocês, não vou conseguir ser absolutamente fiel às perguntas, mas pelo menos as temáticas serão lembradas aqui, e eu dividi aqui em 2 grupos. Uma delas aqui fala propriamente do desafio de participação, mas que metodologias de engajamento, na opinião de vocês, são ou foram mais efetivas, o que trouxe mais resultados mais promissores, enfim. Uma pergunta interessante sobre os conflitos de interesse de maneira geral dentro dos espaços participativos, né? Como é que os grupos têm lidado com esses conflitos de interesse, em especial das empresas, né? Como é que essas agendas chegam e são debatidas, né, nos grupos. E uma preocupação com a participação da população rural. Como é que vocês criaram mecanismos para engajar ou para envolver, dar voz à população rural? Acho que aí a participação online, se vocês acreditam que nesses contextos de dinâmica de cidade faz sentido a participação online, quais foram os resultados que isso gerou? Eu acho que para só um primeiro bloco, mas tem algumas perguntas aqui propriamente sobre metodologias. Eu acho que uma preocupação com a Agenda 21, né, lembrando dessa força que a Agenda 21, como metodologia, como marcos político, né, da construção das agendas de sustentabilidade. Como é que essas novas agendas e a proliferação de metodologias ou referências, ou, como você citou, uma série de cidades com várias agendas específicas, como é que é possível promover um entendimento, né, com essa variedade de metodologias, conceitos, agendas, como é que esses grupos conversam, convergem, enfim. E aí tem perguntas mais diretas, aí eu acho que faz sentido passar para vocês e ouvir um pouquinho. Falar um pouco aqui do conflito de interesses, né? O Luiz colocou muito bem que existe a demanda de setores específicos, né? Eu, como produtor cultural, claro que penso a política cultural, mas também penso o direito à cidade. Como é que essa política cultural está se relacionando com a cidade, como é que a cultura está se relacionando com o meio ambiente, né? E aí, claro, a gente pensar a cultura não na perspectiva de eventos, ações culturais, mas pensar a cultura no todo ali do município, né? Levando para essa mais para a minha área, né? E eu relaciono com a questão rural. Como é que a gente percebe também que outras potências que também estão na sede, elas estão ali na zona rural. Inclusive, existe um membro do grupo gestor que ele é do sindicato, né, dos servidores rurais, e existe também um que é do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que é o distrito, né? Então, ele acaba também tendo essa participação mais que os distritos e aqueles que estão mais próximos ali da sede. E aí, como eu falei, é uma dificuldade ainda não são 3 horas, no caso com 7 Lagoas, mas 1 hora de viagem acaba dificultando essa participação. Mas essa participação se dá de maneira interativa pela própria internet, pelas redes sociais, né? Foi uma pergunta também que surgiu aí. O Sobral de Futuro teve uma ampla participação aí nas redes sociais, contribuiu bastante para o fomento do diagnóstico, né? Basicamente, esse processo ele inicia, primeiramente, com a relação, né, com a população, mas aí tem uma questão, a questão do acesso.
e acaba que esse acesso à internet não é uma parcela significativa da população, e a gente fica pensando em outros canais, né, para estar cada vez mais se aproximando, né, da população. Inclusive, a gente ainda continua lá, o grupo gestor, se utilizando, inclusive, da empresa que é a Engaja de comunicação, para a gente estar cada vez mais capilarizando esse acesso do que é o plano de visão, de como está o andamento do grupo gestor, como ele se relaciona com o poder público. E aí eu quero colocar aqui poder público, não só o executivo, né, da importância que tem de tocar o plano de visão, mas o próprio legislativo também, e aí outras instituições, como o Ministério Público. Existe uma possibilidade também da gente estar se aproximando cada vez mais, né, e alargando mais esse grupo gestor para a gente pensar de uma maneira mesmo dinâmica e integral, né, não só fechado ali nos nossos pares, ali que eu não situei muito bem aqui na apresentação, mas o grupo gestor foi se formando por convites, né, mas, claro, convites daquela liderança que já tinham, né, ali um trabalho desenvolvido na sede, nos distritos, que foram vistas como pessoas que poderiam contribuir com o grupo gestor. E depois foi se alargando mais, aí outros convites já de pessoas que já eram do grupo gestor, para estar pensando cada vez mais essa participação. E aí essa participação ela acabou, né, de fato, definhando um pouco por conta do próprio calendário eleitoral, mas a gente tenta hoje reverter, ampliando cada vez mais para, como já coloquei aqui, para outro tipo de parcela da população que ainda, inclusive, não tomou nem conhecimento do que é o plano de visão. E aí, claro, mais uma vez falando aqui das redes sociais, contribui ainda bastante, porque as pessoas não estão indo para os espaços, né, mas acaba ali percebendo que está acontecendo alguma coisa porque está no Instagram, porque está no Facebook, né, enfim. Eu vou passar primeiro para a Paula, para que ela possa ter a oportunidade aqui de comentar conosco. Sobre esse ponto, tá. Mas eu posso voltar no anterior só uma coisa, Claro, pela capacidade institucional, né, que você falou dos servidores. E eu também sou servidora pública, né, como professora de uma universidade, e a gente se apega muito às caixinhas. A gente entra no serviço público, daqui a pouco eu sou professora daquele departamento e já fico brigando com o departamento do lado, né? E a gente vê isso também nas prefeituras, vocês falaram. Então, os processos de plano de meta, orçamento participativo, você falou, acho que são uma oportunidade interessante da gente trazer os servidores públicos também para se verem entre si, né? A gente percebeu isso lá em Florianópolis também, quando teve plano de metas, a assembleia lá que a gente apresentou, o andamento das metas, que muitos servidores de uma secretaria não faziam ideia, né, das metas e dos indicadores de outra secretaria. Então, criar mais espaços desse tipo, então, a sociedade civil chama, mas é uma oportunidade para os servidores se encontrarem. E também essa ideia da accountability, a gente foca muito na responsabilidade dos eleitos, né, dos vereadores ou dos prefeitos, e hoje cresce a expectativa nossa e a cobrança, os canais de articulação diretamente com essa burocracia pública, para eles também serem responsivos. E como você falou, gostei muito da colocação que você fez, do servidor também é um cidadão, né, que a gente tem que despertar nele também esse olhar como cidadão, investir em capacitação, sem dúvida, e talvez trabalhar os problemas a partir, então, esses diagnósticos que os planos, no processo de elaboração do plano, aparecem os problemas da cidade, chamar os servidores também para dizer, bom, apareceu esse problema aqui, os indicadores estão mostrando um problema grave. É o caso lá em Florianópolis de problemas de acidente de trânsito e homicídios, que são duas causas principais de perdas de anos de vida potencial da população. Quer dizer, as pessoas morrem mais cedo do que o esperado, principalmente por homicídios e por acidente de trânsito. São problemas que você não resolve só com uma área, né? Então, trânsito, você precisa de saúde, você precisa de infraestrutura, você precisa de fiscalização, precisa de educação. Então, como é que você articula? É super difícil. No início, não, beleza, vamos lá, vamos articular, fazer o plano, vamos melhorar a qualidade das informações para analisar o problema também georreferenciado, fazer ações específicas, mas ao longo do tempo, se você não mantém essa capacidade de articulação que você estava comentando, não só da prefeitura, mas com órgãos do Estado, porque aí você inclui
a Secretaria de Saúde da Prefeitura e a Secretaria de Saúde do Estado. Segurança Pública, tem a Guarda Municipal, mas tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil. E aí já começa a complicar. E os sistemas de informação já não dialogam, né, das polícias entre si e delas com as bases da saúde, por aí vai. Então, informação é um dos elementos para articular. E aí, quando se articula, mas manter isso articulado ao longo do tempo é super difícil. Aos poucos, os órgãos se voltam para a sua caixinha de novo, não é? E aí tem problemas orçamentários, eu não tenho recurso para isso, não tenho para aquilo, e a ação vai se perdendo. E então eu acho que sobre conflitos de interesses e capacidade de realização, acho que um bom caminho que vai na linha também de capacitar servidores, mas capacitar os segmentos da sociedade para ler orçamento, para ler os planos, né? Porque na medida em que você começa a perceber a relação entre os desejos, os sonhos, as expectativas e os recursos que você tem, você começa a ver para onde vai o orçamento, quanto por cento já está implicado nos gastos correntes em que você não vai ter como mexer. À medida que há uma aprendizagem sobre os processos de planejamento, os processos orçamentários e institucionais, via conselhos, mas também via esses fóruns, a gente vai começando de novo, aproximar as expectativas. E os conflitos de interesse também vão ficando mais evidentes, né? Vão ficando mais explícitos, mais transparentes. Num primeiro momento, pode ser mais conflituoso ainda, mas nesse processo de aprendizagem a gente pode apostar que há um equilíbrio maior na medida em que essas coisas se aproximam. Bom, falando do conflito de interesses, eu acho que tem uma coisa que acaba apoiando muito, que é transparência de quem está representado ali está representando o quê, né? Um segundo, que é maturidade para poder dialogar e querer se relacionar com essa representação do outro, e informação, discutir em cima de informação. Então, quando a gente fala em diagnóstico, a ideia é você sair um pouco do achismo, ou do meu grupo pensa isso, ou eu acho que isso é importante, para você debater fatos, né? Algo mais concreto, né? E a partir disso você construir essas soluções. Então, reconhecer que cada grupo fala do seu lugar, o movimento social, a empresa, a prefeitura, o legislativo, o partido, né? Todos ali têm interesses representados, mas como você constrói esses caminhos comuns, né? Acho que você tem que ter uma disposição para que haja essa construção, um reconhecimento do lugar do outro, de aquilo que está sendo representado ali, saber, né, o que o outro está colocando, não é negar, né? É falar, ok, isso é importante, é legítimo da tua parte, eu tenho uma outra parte aqui. E construir esses caminhos, né? Então, por exemplo, quando o grupo gestor vai lá com os candidatos a prefeito ou com a Câmara e diz, olha, isso aqui para a gente é importante, talvez aquele representante não tivesse com aquilo na agenda dele, ou os grupos que acessam ele normalmente levassem a outro tipo de demanda, né? Então, mas é importante se abrir para isso, né? Se o grupo gestor falar, eu não preciso falar com a Câmara, ela não me representa, eu vou fazer isso de outra forma. Talvez não construísse isso. Se o representante não se abre para ouvir, talvez ele também só é influenciado por um outro tipo de representação. Então, caso concreto, revisão do plano diretor, por exemplo, os grupos de interesse imobiliário sempre se fazem representar de alguma forma, né? Mas como é que a sociedade se faz representar com uma demanda estruturada, calcada em informação, né? E que tem cara, as pessoas têm cara, elas sentam, elas demandam uma reunião, elas conversam, elas apresentam isso como algo importante para a cidade, né? Porque cada um que estiver falando ali vai estar falando do seu grupo, da sua instituição, da sua organização, da sua ONG, do seu conselho, mas aquele grupo junto fala como muita coisa. Então, acho que tem essa questão. Em termos de metodologia, assim, acho que não tem nenhum segredo propriamente dito, mas uma coisa que eu achei que funcionou muito bem no caso de Três Lagoas de uma forma e de Sobral de outra, mas é a questão das pessoas se representarem por algum ponto de interesse. Porque acho que representação é isso, assim, um pouco... Por que a pessoa quer se fazer representar ali, né? No caso de Sobral, acho que quando você faz a pergunta qual é o seu projeto de cidade, isso já traz consigo essa questão. Então, vou fazer representar aquilo que eu enxergo como projeto de cidade.
No caso de Três Lagoas, que a metodologia não era exatamente assim, eu acho que o ponto da gente trazer num seminário, discutir temáticas, faz as pessoas se envolverem com aquilo que para elas é importante. Então, vou dar um caso. Então, um professor de Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é membro do grupo gestor, e vira e mexe, ele fala assim, mas eu não sou ninguém para falar sobre esse assunto, eu não sei dizer, eu não me sinto confortável para deliberar a respeito de determinado assunto. Mas, naquele momento em que você estava discutindo o espaço territorial, ele se fazia presente. Nos demais, ele, né, ouvia, aprendia, dialogava, trazia a perspectiva da visão dele para aquele debate. Então, acho que você chamar pelo interesse é importante. Então, tentar mapear, identificar e construir isso, que acho que dialoga com a questão das redes sociais também. Rede social é ferramenta, né? Eu acho assim, ela pode ser muito útil, foi muito útil no caso de Três Lagoas, é muito útil no caso de Três Lagoas e de Sobral, né? No caso de Sobral, acho que mais marcantemente ainda pela questão da construção da visão de futuro. Então, as pessoas gravavam vídeos dizendo, eu acho que a cidade é assim, a cidade é assado, precisava ter isso, precisava ter aquilo. E tem muito a ver com linguagem, né? Que rede social pode servir para você não esquecer daquele amigo que está morando fora, ou para você dar um perdido na tia chata que você não quer encontrar na festa de fim de ano e ficar trocando só bom dia e corrente de WhatsApp. Serve para um monte de coisa. Como é que você faz uso disso, né? Então, acho que a coisa da linguagem é importante. Tia chata é sobrinho chato também. Tem menos sobrinho que tia, acho. Eu acho que a coisa da linguagem é importante. Então, a comunicação que foi trazida ali, né, quando o Romualdo cita a agência de comunicação, inclusive a ideia agora cada vez mais é que o grupo seja autônomo nessa comunicação, é a forma. Assim, como é que você dialoga na linguagem daquele local, com as pessoas que você quer atingir, né, e esse processo ele é contínuo, né? Rede social é uma coisa que você pode passar lá, dar um clique, curtir ou comentar alguma coisa e ir embora e nunca mais voltar. Você gerar essa regularidade, acho que tem a ver muito da forma também como você dá a devolutiva. E acho que esse foi um processo importante em Sobral, por exemplo. A cada vez que você colhia, né, os sonhos das pessoas, fazia uma etapa, fazia um diagnóstico, você ia lá e dava uma devolutiva. Olha, está acontecendo isso. O passo seguinte foi esse. Né? Você vai dando ciência e as pessoas vão se aproximando conforme elas têm possibilidade. Então, acho que a coisa devolutiva também é bem importante nesse sentido. Ótimo. Eu queria fazer duas perguntas um pouco, acho que a título de fecho aqui, já até para que as considerações finais vocês possam fazê-las, que são, na verdade, acho que até provocativas para o sentido que o painel tem, né? Num ambiente como o que a gente vive hoje no país, né, de falta de confiança, né, absoluta falta de confiança entre pessoas e instituições, entre grupos sociais. Na experiência de vocês, como é que nós podemos construir confiança, né? E, por outro lado, pensando no desafio da participação, aquela participação que você, Romualdo, já apontou, que ela pode ter um aspecto burocrático, que afasta as pessoas, mas ela tem o aspecto institucional importante, né? Como é que, para que experiências de participação nós podemos olhar, para que modelo de participação nós podemos olhar para construir essas agendas, esse processo de engajamento tão importante para melhorar e construir cidades sustentáveis? O modelo de participação ele pode ser um misto, né? A gente recentemente, né, tem uma divergência de opiniões sobre mais gente chegar nesse momento de agora do grupo gestor, né? Então, como criar outras células? Como é que a gente pode estar criando outras possibilidades que não seja só aquele grupo gestor que é o núcleo duro, né? Aquele núcleo que pensa mais de fato é executivo, né? Então, hoje é um desafio. Como é que a gente aproxima, mas sem, né, o cara subir ali no bonde andando para levar uma queda, né? Digamos assim. Então, como é que a gente pode estar cada vez mais criando células? E aí, recentemente, secretários se chegaram no grupo gestor dessa atual gestão, né, já inclusive com ideias que tinham ficado estagnadas, da gente pensar, e aí você fala das temáticas, né, como é que a gente vai aproximando as pessoas que estão ligadas a temáticas específicas, né, mais amplas. E aí tem um secretário tal, tem um líder comunitário tal, então a gente vai criando, né, outras células de participação que estão para além do grupo gestor, que, como eu coloquei, né, ainda era muito fechado no convite.
Mas como é que a gente não deixa de fora dessa relação com o grupo gestor, né, criando outras possibilidades de participação, né? Me lembra só outra pergunta, por gentileza. Experiência de participação, construção de confiança. A confiança. Eu fiquei lembrando nesse clima de golpe mesmo, né? Esse clima de golpe, né? Sem chão ali na federação, a gente tem que se agarrar ao Estado, aos estados, né? Que também aí algumas metas do plano de visão, né? Tem de se relacionar com essa esfera, né? A gente não pode contar com a federação, infelizmente, né? Mas também se agarrar ao município, né? Como é que cada vez mais a gente, inclusive aproveitando gestores que têm ali, né, uma vontade de fato de estar, né, vontade política, né, de estar contribuindo com esse processo. E aí eu lembrei recentemente de um vídeo, assisti há algum tempo, mas lembrei recentemente de um grego falando justamente sobre essa questão da municipalidade, né, no TEDx. É isso mesmo, TEDx, né? Falando justamente na época da crise grega, como é que cada vez mais a gente vai criando essa confiança entre nós mesmos ali do arranjo produtivo local, né? E para pensar essa confiança, a gente tem que, de fato, falar um pouco do que as pessoas querem escutar, né? E acho que o que as pessoas querem escutar é o que está mais ali próximo da sua realidade, é a saúde, né? A educação, no caso de Sobral, tem seus méritos, mas pode ser um outro tipo de educação, né, inovadora, né? Mas é o exemplo lá do menininho que estava jogando bola, que a equipe chegou, né, e disse que ia fazer uma praça, e o cara queria era o lixo. Então, assim, para a gente gerar uma confiança, a gente precisa, para além de escutar e dar uma devolutiva, a gente precisa estar cada vez mais próximo, né? Eu acho que é um desafio estar cada vez mais próximo, para além da rede social, para além da visita pontual, da devolutiva, no PPA, né? Então, essa confiança é um processo que a gente vai criando, né? E que não é rápido, né? Que não é imediatista. Ele é um processo que, né, tem que, de fato, ter um trabalho ali. E aí eu digo mais, assim, as pessoas são muito, né, esperançosas que o poder público é que vai salvar a paz. Então, assim, como é que o poder público também faz a sua parte de gerar essa confiança, né? E aí, né, eu sou partidário, mas eu tiro o chapéu para o atual gestor, né, de Sobral, que, de fato, gera essa confiança, né, confiou, inclusive, né, que o próprio plano de visão poderia estar ali se integrando aos processos da própria prefeitura, né, do próprio executivo, também chamando o legislativo para também ter essa confiança. Eu acredito que essa confiança é algo que vai se disseminando a partir de exemplos, né? Acho que o exemplo do gestor público, do executivo, o exemplo do legislativo, o exemplo do Ministério Público, né? O exemplo, inclusive, né, do governador do Estado de estar cada vez mais contribuindo com esse processo, e tem contribuído, inclusive, a nível de qualificação urbana. Sobral hoje vai receber, por conta de recurso estadual, né, hoje um upgrade, né, aí em praças, em parques, e que isso vai, inclusive, já contemplando o que está no plano de visão. Então, para fechar, essa confiança, ela é algo que vai se construindo também a curto, médio e longo prazo, como é o próprio plano de visão, né? Então, confiar é preciso se relacionar bem, né? É preciso abraçar, beijar, cheirar, para poder a gente confiar. Não é olhar e pronto, e aí, né, esse cara é de confiança, ou esse grupo é de confiança. Então, existe um processo aí, né, que precisa ser trilhado. Será que podemos ouvir rapidamente? Então, só nesse ponto, colando contigo aqui na confiança, a gente pode pensar a confiança uns nos outros, né? E tem a ver com isso, com proximidade, com como a gente se encontra, confiança no poder público e confiança na nossa capacidade de realizar os nossos sonhos, de fazer, né, o que a gente acredita que é capaz. Confiar em si, né? Isso, e na nossa capacidade coletiva. Então, isso de proximidade, criar mais espaços das pessoas se encontrarem e de fazerem coisas juntas, né? De terem desafios de mais
tem esse sonho de longo prazo, mas ter desafios também mais concretos, customizados ali na minha rua, no meu bairro, no problema específico. Trabalhamos juntos, nos conhecemos, nos relacionamos e realizamos. Vemos que é possível fazer algo. Isso aumenta a minha confiança para sonhar algo ainda mais ambicioso. E em relação aos nossos representantes, ao poder público, né, colando com essa história da crise política que a gente está vivendo, é aumentar a nossa capacidade, enfim, primeiro também a gente aproximar as expectativas, não exigir dos nossos representantes algo que eles mesmos não são capazes de cumprir. Os políticos nas eleições também prometem muita coisa, porque a gente gosta de promessas maravilhosas. Então, assim, trazer para próximo do que é possível realizar e responsabilizar quando isso não ocorre, né? Então, ter os dentes aí para morder quando a confiança é quebrada, né? Quando você promete algo que você não cumpre, a gente tem que ter mecanismo de sanção. Político ou, enfim, criminal, administrativo, quando for o caso. Então, definir um acordo, não cumprir o acordo, tem que ter uma sanção. Pode ser simbólica, pode ser política, pode ser, enfim, interromper um recurso, para mostrar que tem preço, porque justamente o principal efeito negativo é quebrar a confiança, é quebrar a nossa capacidade de acreditar que é possível. Isso é terrível. Isso é o principal dano de quando a gente, né, não faz o que prometeu. Acho que só um ponto aí para essa questão de gerar confiança, que é a insistência também. A desconfiança é aquela coisa, você representa esse ou aquele interesse, você está aqui só por conta da agenda eleitoral, você vai embora daqui a pouco, você não está realmente comprometido com essa questão, você não sabe do que você está falando. Tem uma série de desconfianças que são geradas nesse processo. E acho que a resposta para elas muitas vezes é insistir. É dizer, não, estou aqui por conta disso, eu realmente tenho um interesse genuíno nisso, eu vou continuar, vou insistir e espero que um dia você passe a entender desse lugar que eu falo e se não concordar, pelo menos respeite, né? Então, acho que é sempre também a insistência, é você manter o lugar de onde você fala e, olha, essa é a pauta, essa é a agenda, é para isso que eu estou aqui, não é por outra coisa, então, insistir. Bem, quero agradecer muito por essa mesa apaixonada, né? Que, enfim, vocês se entregaram nessa mesa, muito obrigado, isso é muito bom para o debate, para que a gente tenha realmente ideias, né, com densidade, né? Acho que é muito importante, obrigado. E peço desculpas essas perguntas que não saíram, mas eu vou passar para os convidados e espero que eles tenham condições de responder a vocês. E muitíssimo obrigado, eu vou passar a palavra. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado.